Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco aqui presentes nos dois planos da vida. É uma questão de escolha, né? Escolher como nós vamos viver o dia de hoje, a próxima semana, o próximo mês, o próximo ano, esse ano que se começa, essa nova oportunidade que nós temos. É uma questão de escolha. Escolher viver bem, né? Essa é a nossa natureza, nós fomos criados para isso, mas precisamos escolher isso, porque nós podemos também escolher não viver bem. Então, para que a gente possa escolher e saber o que escolher, é que a Isilda tem toda a razão quando nos convida a nos refugiarmos na luz do Evangelho, para que a gente possa fazer as melhores escolhas, para que a gente possa enxergar com clareza o nosso caminho e escolher como caminhar. Por isso que muitos de nós estamos aqui. Não importa se a gente veio por causa da dor, não importa se a gente veio por causa de uma angústia, de uma ansiedade, do não sei o quê, não importa se a gente veio pela dor de uma perda, não importa se a gente veio para acompanhar alguém e aquele alguém já não está mais na nossa vida, mas ainda faz muito sentido vir. O que importa é a oportunidade que nós temos a cada semana, a cada reflexão, de olhar para nós mesmos, de olhar para a nossa existência, de olhar para os caminhos que estamos percorrendo para fazer as melhores escolhas. E aí, nessa noite de hoje, falando em escolhas, falando em caminhos e falando em renovações, nós vamos falar de um livro, todos os livros da Joana de Ângeles. Quem não está vindo pela primeira vez ou não está acompanhando, todas as primeiras segundas-feiras dos meses, a gente tem falado sobre uma das obras da Joana de Ângeles. Não completamente, não daria tempo, são obras muito profundas, muito complexas, mas fazendo uma divulgação daquele livro, linkando com algum tema. Hoje eu trouxe um livro muito especial. Eu sei que vários livros da série psicológica da Joana de Ângeles são muito especiais, mas esse é muito, muito especial. Ele chama Autodescobrimento, uma busca interior. Esse livro é um livro adequado para um início de ano, quando a gente ainda está voltando o nosso olhar para aquilo que nós queremos fazer, fazendo escolhas sobre os caminhos que vamos traçar, definindo objetivos, mudanças. Esse livro é especial nesse aspecto também, porque ele fala de um negócio que a gente há muito tempo já tem ouvido falar nas casas espíritas, que é a tal da reforma íntima. A tal da mudança, do autodescobrimento, de se entender, de se descobrir, de se perceber enquanto ser imortal. Mas, a mesma proporção que a gente escuta falar sobre isso, a gente também enfrenta desafios no viver isso, nas vivências do dia a dia, do minuto a minuto. A gente pensa em algo, a gente olha de outra forma e aí vem as dificuldades do dia a dia que parecem que vão nos tirando o foco daquela meta, daquele caminho que nós escolhemos. E muitas vezes nós não nos percebemos nesse processo de distanciamento porque não estamos alertas para o que de fato é o autodescobrimento. Nós não estamos alertas, muitas vezes, para o que nós de fato somos, para o ser que somos. Muitas vezes nós nos permitimos nos afastar desses valores por nos esquecermos de quem somos. A Isilda já disse quem somos. Jesus tinha dito: vós sois deuses. Deuses. Divindades, seres criados simples e ignorantes, mas com a única fatalidade que de fato existe, a perfeição. Esse é o ser que somos, não importa o que fizermos.
Não importa como vivenciamos essa experiência, esse é um fato. Agora, além do ser que somos, nós temos a versão que estamos, que é o momento dessa caminhada em que nos encontramos. De espíritos simples e ignorantes até a perfeição, nós temos uma jornada. E o ser que estamos revela a nossa posição nessa caminhada. E o autodescobrimento é saber quem esse ser que está, esse ser que é, mas na posição que ele está. Com os desafios que esse ser que está tem, com as possibilidades que esse ser que está tem para vivenciar agora, aqui, se desenvolvendo mais. Isso é o autodescobrimento. Porque quando nós nos olhamos de forma certa, de forma franca, de forma sincera, sem julgamentos, com um pouquinho de decréscimo, de deflacionamento do crítico interior, a gente consegue perceber onde está e o que tem que fazer para avançar. Esse livro é um roteiro para isso. A Joana de Ângeles nos oferece um mapa para a gente fazer esse caminho. Ela fala de vários aspectos que não são muito claros para nós no nosso dia a dia. Ela já abre esse livro falando do poder das energias. Energia? Energia? Sim, tudo no universo é energia. Nós vivemos, nós somos energia, nós mobilizamos energia e nós estamos imersos numa teia de energias. É por causa das similitudes dessas energias ou desses antagonismos energéticos que nós influenciamos e somos influenciados, inclusive nas nossas relações, com todos os seres. Todos. Com a planta. A gente se relaciona com uma planta, com o padrão energético que a gente vibra. Já ouviram falar, certamente, as avózinhas de vocês falavam, fulano tem mão boa para a planta. Fulano não tem. Não dá, coitado, ele não sabe plantar. São energias convergentes ou divergentes. Tem gente que tem muita facilidade em lidar com os animais. Tem pessoas que têm medo. Aí o animal avança quem? Quem tem medo. Por quê? Por causa da percepção da energia do medo. A energia do medo leva ao modo ataque ou fuga. Então é um ataque, é um risco para o outro. O animal reage. Nós também. Nós também nos relacionamos nessas frequências. Nessa frequência energética. E é por isso que muitas vezes a gente não precisa trocar uma palavra com uma pessoa para a gente se sentir muito próximo dela ou repelir. Nossa, mas eu nem sei, a pessoa não fez nada para mim, mas eu não gosto. Tem alguma coisa nela que não combina. Ou o contrário. Nunca vi essa pessoa, mas gosto. Gosto, já meu santo bateu. Não é? E esse tipo de reflexão faz com que a gente amplie os nossos horizontes. Para que a gente se perceba dentro de um grandioso universo, com diferenças de frequências energéticas que nos possibilitam viver na realidade que queremos. Quero viver com saúde. Nós precisamos nos habituar a vibrar na frequência da saúde. Não dá para ter saúde falando e pensando em doença o dia inteiro. Não dá. O organismo mais forte, mais resistente, sucumbe. Porque se cria e se alimenta esse padrão. Nós escolhemos onde queremos viver.
Não dá para falar que quer uma vida de paz alimentando reclamação, dissabor, discórdia, desarmonia o dia inteiro. Isso parece elementar, né? Por que as nossas relações familiares são tão azedas, então? Por que eu sempre falo da toalha molhada em cima da cama, por que coisas tão banais nos tiram o equilíbrio e a harmonia doméstica? Porque pensa bem, faz uma análise das relações, das vivências familiares. Na raiz delas, são coisas muito comezinhas. Porque na verdade não é aquilo, é uma disputa de poder. A gente ainda não aprendeu a se relacionar por amor. Nós nos relacionamos por disputas de poder. E o Jung, né, a psicanalista, ele fala muito claramente sobre isso. A Joana também repercute essa ideia. Quando nós temos a disputa de poder, não existe amor. Quando existe amor, não existe a disputa de poder. Um é a sombra do outro. Então, quando a gente olhar as nossas relações, a gente precisa ter a franqueza de enxergar se nelas há uma relação de amor ou se há uma relação de disputa de poder. Se mascarar por diversos aspectos. A subserviência, por exemplo, a submissão é uma disputa de poder. Ah, mas a pessoa já se sujeitou. Não, ele muitas vezes se utiliza desse artifício para dominar, para que a pessoa faça tudo o que eu quero. E todo mundo sai machucado nisso, porque não há amor nessa relação. As relações com os filhos, do mesmo jeito. A Joana tem um capítulo aqui que fala sobre abnegação e humildade. Na verdade, é um subcapítulo dentro de um capítulo. E ela fala da diferença entre a abnegação real e o mascaramento dessa abnegação. Para se ter uma ideia do quanto esse livro é profundo e prático, um manual prático para a nossa vida. Ela fala, olha, é muito legal a ideia de você ser abnegado, né? Você abrir mão dos seus interesses imediatos para ofertar algo a alguém. O problema é que isso deve ser um ato voluntário na melhor acepção do termo. Porque se eu estou se eu estou tentando me utilizar disso para fugir dos meus problemas, eu não tenho abnegação. Eu tenho um falso heroísmo, uma martirização. Por quê? Porque quanto mais eu dou, mais eu cobro. E essa conta uma hora vem. Então, o melhor termômetro para a gente saber se nós temos uma relação de abnegação ou uma relação ilusória de abnegação, frustração. Aí a vida nos convida a refletir sobre isso. Aquela pessoa que a gente se dedicou tanto, vai embora, ou não quer mais, ou nos ofende de alguma forma. Como a gente lida com isso? Nossa, eu estou péssimo, eu não confio mais na humanidade. Nunca foi abnegação. Não é abnegação. Abnegação não precisa de contraprestação. O amor incondicional, Jesus confia no nosso potencial. A espiritualidade confia no nosso potencial. Mas eles compreendem que pode dar certo agora ou depois. E não tem problema. Não deu certo agora? Começa de novo. E nós fazemos isso com aqueles a quem amamos? Ou nós só os amamos se eles fizerem como a gente quer? Ou a gente só ama se eles corresponderem às nossas expectativas? Olha que coisa doida. Tem chance disso dar certo? A expectativa é sua e quem tem que atender é o outro. Porque senão quem se frustra é você. Não dá certo. Não dá certo. E aí a Joana aqui fala de algumas possibilidades para a gente criar expectativas sobre o outro. E uma delas é nós não querermos olhar para a nossa vida. Claro,
Eu só cuido da vida do vizinho se eu não cuido da minha. Porque quem se ocupa da sua não tem tempo se ocupando com a do vizinho. Quanto nós estamos nos ocupando da nossa vida? Ocupando de verdade. Gastando tempo, investindo tempo, energia e esforço em nos mudarmos, em nos melhorarmos, em nos acolhermos. Nos acolhermos. Sim, porque vai ter dia que a gente vai olhar um comportamento e vai falar: meu Deus, que comportamento horroroso! É horrível isso que eu fiz. Eu não acredito que eu ainda faço isso. E nesse momento a gente precisa ter um investimento sensato de nos acolhermos. Falamos: sim, sou aprendiz erra. Mas eu posso começar de novo? Eu sempre posso começar de novo. Então, essa é a proposta da Joana, nos dizer passo a passo como compreender as nossas percepções para que a gente possa se autoconhecer, autoencontrar. Isso não é algo sobrenatural, não é algo disponível apenas aos gurus e grandes mestres, não. Isso está à nossa disposição, nós, pessoas comuns. Só que não é algo que vai ser dado. Não vai bater na porta da nossa casa a fada do autoconhecimento, pegar sua varinha e... Não vai. Nós precisamos estar atentos, alertas, não é? E aí, esse livro, ele fala dos seguintes capítulos. Primeiro capítulo, o ser real. No ser real, ela trata dos seguintes temas: complexidade das energias, que é isso, ela fala das gradações energéticas e de como nós podemos e devemos vibrar na realidade que queremos, fluir energeticamente. Inter-relação entre espírito e matéria. Isso é um negócio que a gente fala muito na doutrina, mas a gente se lembra tão pouco disso. Espírito, matéria. A gente sabe que o corpo físico é uma ferramenta de vivência do ser imortal. Nós sabemos disso. Todo mundo que leu alguma coisa da doutrina espírita sabe disso. Porque é então que todos os nossos problemas, que são pequenos e a gente maximiza, são do corpo físico. Se é só uma ferramenta, por que ele nos causa tanta crise? Porque a gente ainda não entendeu na vivência que nós somos muito mais do que o nosso corpo físico. Problemas da evolução. Capítulo 2, equipamentos existenciais. O pensamento, conflitos e doenças, distonias e suas consequências, o ser imortal. 3, consciência e vida, incursão na consciência, consciência responsável, consciência e sofrimento, exame do sofrimento. 4, o inconsciente e a vida. Outra coisa que a gente também, muitas vezes, nós que não temos a familiaridade com os conceitos da psicologia, da psicanálise, a gente fica meio perdidão, muitas vezes, em como entender esse universo tão vasto. A Joana nos ajuda a entender um pouco desse ser complexo que somos nós. Porque mesmo a nossa estrutura transitória do ser que estamos, ela também é muito complexa. Ela tem a parte consciente, ela tem a parte inconsciente. A Joana, nesse livro, fala sobre como os nossos comportamentos são condicionados pelas nossas vivências que foram para o subconsciente. Muitas vezes nós temos a ilusão de que estamos agindo de uma forma livre, espontânea, mas estamos numa matriz de repetição subconsciente. Por isso que o pessoal da psicologia fala tanto da gente tratar a nossa criança interior. Porque é isso, muitas das nossas vivências
foram para o nosso universo subconsciente, subconsciencial, e lá ainda reverberam padrões que nós repetimos ainda hoje. Por isso que muitas vezes a gente age como criança, mesmo tendo 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60. Viagem interior, a busca da unidade, realidade e ilusão, a força criadora. 6, equilíbrio e saúde, programa de saúde, transtornos comportamentais, terapia da esperança, plenitude, a meta. 7, o ser subconsciente, computação cerebral, reciclagem do subconsciente, subconsciente e sonhos. 8, sicários da alma, passado, incerteza do futuro, desconhecimento de si mesmo. 9, viciações mentais, insatisfação, indiferença, pânico, medo da morte. 10, conteúdos perturbadores, raiva, ressentimento, lamentação, perda pela morte, amargura. Quem nunca, né? Quem nunca se viu desafiado com pelo menos uma desses tópicos? 11, os sentimentos, amigos ou adversários. A Joana faz nesse livro uma crítica muito interessante e muito importante nesse nosso contexto atual. Durante muito tempo, nós repercutimos a ideia de que as emoções são ruins, que o bom é a gente ser lógico, racional, assertivo. Os problemas pessoais nós deixamos em casa e vamos para o trabalho como se fôssemos outras pessoas. No trabalho a gente deixa as preocupações e vai para casa como se fosse outra pessoa, como se nós fôssemos caixas. Ou programas de computador que a gente aperta o botão e muda de fase. E é óbvio que isso não dá certo. As crises de ansiedades reiteradas, as crises depressivas, quase que epidêmicas, se não epidêmicas, os transtornos de várias naturezas estão a nos dizer que nós não somos uma coisa ou outra. Na verdade, nós não somos nenhuma coisa e outra, nós somos muito mais do que isso. Mas a nossa estrutura de funcionamento nessa existência deve conjugar as duas esferas. Quem foi que disse que homem não chora? Quem foi que disse que a gente não pode demonstrar emoção? Quem foi que disse que a emoção atrapalha? Ah, não, mas a pessoa não pode ficar chorando o tempo inteiro. Sim, mas entre o excesso, né, o afloramento das emoções governando descontroladamente e a ausência, a anulação de todas as emoções, há um universo de possibilidades. Aqui a Joana fala um pouco sobre isso. Não dá defeito. Ligar um modelo e desligar o outro, achando que isso vai funcionar, não vai. Como é que a gente faz então? Escuta as nossas emoções. Percebe o que elas estão nos dizendo, para que elas não falem através de doenças, através de crises, de todas as naturezas. Através de comportamentos adoecidos, porque pessoas infelizes tornam a vida do outro infeliz também. Se o outro estiver na mesma esfera, é um problema para todo mundo. Sentimentos, amigos ou adversários? Aí ela fala do amor, os sofrimentos, o estar e o ser, que é o tópico que a gente mais tem falado aqui hoje. Nós somos seres imortais. Nós somos seres voltados, criados, alimentados, dirigidos para o aperfeiçoamento constante. Nós estamos em processo. E essa reflexão, ela pode se desdobrar em diversos aspectos. Um dos aspectos é a questão das limitações que ora nós estamos de braços com elas. Muitas vezes nós olhamos um comportamento que nós não gostamos em nós e achamos que somos aquilo. Nós não somos aquilo.
Nós não somos o erro, ainda que erremos. Quando a gente se desidentifica do defeito, do vício, do problema, do mau hábito, a gente consegue enxergá-lo de uma forma mais verdadeira, mais sincera. E entende que ele é menor, que é só um mau hábito, que eu posso substituir por bons hábitos. E assim transformar a minha realidade. Não existe esse negócio, eu não consigo perdoar. Não existe. Por quê? Nós estamos magoados, estamos chateados, ofendidos, odiosos daquela situação, só que nós não somos a mágoa, o ressentimento, o ódio. E quando a gente começa a entender isso com um distanciamento, a gente abre caminho para compreender que o perdão é dizer: eu não quero mais isso na minha vida. O perdão nunca foi para o outro, o perdão é para nós mesmos, que reconhecemos com isso de que não merecemos mais sofrer com aquela situação. Tem uma amiga minha que sempre diz, e ela tem toda a razão, que guardar rancor é tomar veneno e esperar que o outro morra. O perdão é o elixir para aquele que tomou o veneno não morra, porque ele já sofreu, já doeu, nada vai mudar isso. A gente pode prolongar essa dor por ausência de perdão. Então, quando a gente começa a se desidentificar desse contexto, é que a gente abre a nossa reflexão para alcançar esse outro viés. A gente não consegue fazer isso enquanto nos identificamos com aquela situação dolorosa, que é muito pequena face ao nosso tamanho, a nossa envergadura real. Aí fala da abnegação e da humildade, que eu recomendo fortemente essa reflexão. E no capítulo final, o triunfo sobre o ego, a infância psicológica, a conquista de si e a libertação pessoal. Nesse capítulo específico, a Joana fala que muitos dos nossos comportamentos de hoje, de homens adultos, têm a influência direta pelas nossas vivências na infância, né? E isso é muito importante, inclusive para nós que somos pais. Compreender como a gente educa os nossos filhos, né? Quando comportamentos castradores, violentos, agressivos, indiferentes, causam buracos emocionais no nosso psiquismo, que reverberam ao longo da nossa vida, até que a gente decida tratá-los, porque nada é imutável, nada, tudo no universo é mudança, tudo é mudança, tudo é transformação. O problema só muda quando a gente quer mudar, e é por isso que a dor vem. A dor vem para dizer assim: você pode mudar, saia dessa posição desconfortável que você está. O seu sapato está apertando? Tira, ele não serve mais. Para que vai ficar com ele apertando o pé? Ah, mas ele é lindo. Tá, e você pode ir onde com ele, né? Com o pé doendo. Ah, mas ele é uma lembrança antiga. Já passou. Se foi boa, ótimo, é uma lembrança boa. Se foi ruim, mais um motivo para tirar logo esse sapato. Porque além de ter doído na época, dói agora. Falando em sapato fica absurdo, né? Mas quantos de nós ainda sofremos com situações dolorosas que aconteceram há meses, anos, décadas, encarnações, que a gente nem sabe exatamente o que é, mas ainda sofre. Isso é um comportamento infantil. A infância emocional, ela é diferente da infância física. A gente tem um período de infância física e depois é sucedido pela juventude, pela madureza, pela velhice, se tudo der certo e a gente ainda viver bastante nessa encarnação, né? Porque a morte não tem compromisso nenhum com nenhuma dessas etapas. Chegou a hora, é tchau.
Sabe-se lá em que contexto. Isso é tudo desculpa. Agora, a infância emocional, essa pode perdurar durante toda a encarnação. Só que ela não é adequada. Do mesmo jeito que a infância física não perdura por vários anos, a infância emocional também não deveria. Porque vira uma distonia entre um ser adulto, voltado para o aproveitamento dessa encarnação, no ápice dela, com um comportamento emocional infantil. Quantos dos nossos comportamentos são são alimentados da nossa criança ferida? Essa reflexão do último capítulo, a Joana deixa essa reflexão mais intensa, mais grave, lá para o final mesmo. Ela vai nos mostrando o caminho e o porquê fazer esse caminho, para no final das contas falar, beleza, agora vamos conversar aqui. Sabe essa criança que ofende e que repercute essa ofensa na sua vida e na dos outros? A gente precisa cuidar dela. A gente precisa acolhê-la e a gente precisa transmutar esses padrões de comportamento. Como? Olhando todo dia, cada vivência, perguntando para as emoções, o que elas querem nos dizer. Sabe aquela impaciência quando alguém faz alguma coisa? Perguntar para aquilo, o que isso está querendo me dizer? Aquela situação problemática que se repete, perguntar o que isso está querendo me mostrar que eu ainda não vi? Por que eu tenho tanta dificuldade ainda em lidar, por exemplo, com a subordinação nas relações de emprego? Por que eu tenho tanta dificuldade de dizer o que eu penso? E quando faço com agressividade? Por que eu tenho tanta dificuldade em ser contrariado? Por que eu tenho tanta dificuldade em desagradar? Por que eu quero agradar sempre? Todos esses padrões são padrões da infância emocional, de insegurança emocional, que repercutem na nossa vida. Tem tanta coisa que a gente nem queria fazer na vida, mas faz para não desagradar. Tem tanta coisa que não teria nenhuma importância, mas a gente sai de dentro da gente um urso quando é contrariado, e depois a gente se pega e fala, meu Deus, para que eu fiz isso? Por que tudo isso? E quando a gente começa a entender esses padrões, a gente chega no foco do problema. E chegando no foco do problema, a gente trata, e a gente muda, e a gente melhora, e a gente vive bem, porque esse é o padrão. O padrão é de vivermos bem. O convite da vida é para vivermos bem. O novo ano que está aí começando, está nos convidando a vivermos bem. Quem abre as redes sociais, os aplicativos e fica pensando e vibrando na guerra, é o ser infantil, inseguro. O convite da vida é, mude essa frequência. Nós estamos agressivos na vida fora porque nós somos agressivos dentro. Há pessoas que vivem em situações externas muito complicadas e vivem muito bem. Há pessoas que vivem doenças graves, agudas, e vivem muito bem. E a gente conversa com essa pessoa e fala, meu Deus do céu, que vergonha! Como é que eu reclamo ainda da vida? E nós, o que fazemos? Nós vamos repetir todos os dias que já vivemos? Ou nós vamos decidir que queremos viver mais, melhor, com excelência? Tudo da natureza foi criado para excelência. As árvores dão flores, multiplicam as suas sementes, produzem frutos, oferecem sombra, se oferecem em todos os aspectos para todo mundo. As águas fluem e enchem de vida por onde passam. O sol nasce e aquece, iluminando o dia de todas as pessoas. Tudo com abundância, tudo com excelência. E nós? Por que nós ainda estamos amesquinhados nesse comportamento de guardar?
de ter para mim. Não, primeiro eu, primeiro os meus, aqui depois os outros se sobrar. Não, mas pode faltar. Por que que falta? Imagina se a água do rio falasse, não, olha, eu vou racionar aqui porque vai virar seca, está faltando aqui, eu vou dar uma guardada aqui, vocês não reparam não. A árvore, quando ela dá frutos, ela também não faz isso. Por que que a gente faz isso? Por que que a gente se diminui tanto? Para caber em lugar nenhum, porque o universo nos cabe na potência que somos. Só que nós só podemos nos encaixar naquilo que de fato somos, quando compreendermos o que somos. E para isso, meus queridos irmãos, nós precisamos desconstruir esses anos todos de amesquinhamento que fomos aprendendo, para que a gente possa se libertar de tudo que nos prende, de tudo que nos diminui, de tudo que nos enfraquece, dentro dessa perspectiva do ser imortal, divindade que somos. Para isso, reflexão, oração, meditação, leitura, conversas edificantes, perspectivas melhores, para favorecer a nossa fé, para favorecer a nossa reflexão sincera, distanciada desse ser material. Nós somos muito mais do que aparentamos ser. Nós somos muito mais do que estamos. Para isso, é preciso nos autodescobrir, nos autoconhecer. Que nesse ano a gente possa renovar as nossas propostas, as nossas metas, os nossos sonhos, os nossos desejos, mas nos lembrando de que a maior de todas as nossas metas é nos conhecermos. Conhecermos essa figura fantástica, fabulosa, incrível, linda, saudável, abundante e harmoniosa, que é cada um de nós. Assim nós vamos descobrir no outro também esse universo, com todas essas características. E aí a Terra não vai ter mais medo de guerras, de dores, de escassez, de violência. Nós viveremos para construir mais e mais, a cada um de nós, a cada dia.